Olá, alunos! Eu sou a professora Simone e a aula de hoje é sobre bioenergética. Nós falaremos então sobre a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. Ambas as vias ocorrem lá na mitocôndria, ok? E elas são duas vias acopladas, ocorrem em conjunto, tá? Já vão entender por quê. Bom, quando a gente fala em bioenergética, o que seria bioenergética? A gente fala de transferência de energia, né? Então, a questão de transferir energia, variação de energia, entalpia nos processos biológicos, são regidos pela termodinâmica, né? Onde o conceito de variação da energia livre, ΔG, energia livre de Gibbs, se faz necessário para que a gente possa entender o sentido de uma reação química, de uma reação biológica. Ele vai, de acordo com esse ΔG, com essa variação de energia de Gibbs, nós vamos poder determinar se aquela reação é uma reação favorável, que a gente diz que é morro abaixo, ou a reação é desfavorável, ou seja, morro acima, né? Em resumo, vamos ver aqui, ó. Nós temos todas as reações que no reagente o nível de energia era maior do que no produto, significa que eu perdi energia, certo? Eu liberei energia. Então, reações com ΔG negativo, que significa então que o produto tem menos energia que nos reagentes. Então, se você fizer a continha, vai dar um valor negativo. Vamos imaginar que aqui fosse 50 e que fosse 30. Então, 30 menos 50 é menos 20, né? Então, reações que liberam energia têm o ΔG negativo. E se essa energia for calor, por exemplo, a gente diz que a reação é exotérmica, que libera calor, certo? E a gente costuma dizer que essa é uma reação morro abaixo, tá? É uma reação favorável de acontecer, certo? Quanto que as reações endotérmicas são aquelas em que a energia, a entalpia do produto é maior do que do reagente. Significa que para essa reação acontecer, eu precisei fornecer energia para o sistema para que ele ocorresse. É a reação dita morro acima. Então, vamos imaginar que aqui eu tivesse um ΔG, uma entalpia, uma energia de 20 e aqui de 50. Então, 50 menos 20 é 30, positivo. Então, o ΔG positivo, variação de energia de Gibbs positiva, são de reações endotérmicas, que consomem energia, certo? Então, isso aqui é só para lembrar da termodinâmica, porque a gente vai utilizar aqui em bioenergética. Relembrando a última aula, que foi sobre glicólise, né, onde nós tínhamos, então, a via glicolítica, onde uma molécula de glicose foi convertida em 2 moléculas de piruvato. E o saldo dessa via, além de 2 piruvatos, foram 2 ATPs e mais 2 NADH mais H+, ou seja, 2 NAD reduzidos, né? E aí a gente, lá no slide da aula, tinha uma pergunta que era qual o destino metabólico do piruvato e qual o destino metabólico do NADH mais H+. E aí nós tínhamos uma encruzilhada, onde depende, a resposta é depende se a célula tem oxigênio ou não. Então, qual o destino metabólico do NAD reduzido lá na glicólise? Depende. Se tiver oxigênio, esse NAD vai ser oxidado nas mitocôndrias, na cadeia transportadora de elétrons acoplada à fosforilação oxidativa, que é o que a gente vai ver hoje. Se a célula não tiver oxigênio, esse NADH mais H mais reduzido lá
formado lá na glicólise vai ser oxidado na fermentação, que é a próxima aula nossa, ok? Então, vamos visualizar aqui, ó. Esse caminhãozinho aqui é o NADH mais H+. Por quê? Porque ele é o transportador de elétrons, tá? O NADH mais H+, foi formado aqui lá na glicólise, né? Quando a glicose foi convertida em piruvato, gerou 2 NADHs. Aí, o que esse caminhãozinho vai fazer? Vai levar esses hidrogênios que foram retirados da glicose aqui, vai levar lá para a mitocôndria e vai entregar esse hidrogênio para o oxigênio na mitocôndria. Por quê? Porque eu estou numa condição de aerobiose, ou seja, existe oxigênio. Diferente do que vai acontecer na fermentação. Próxima aula. Depois que o NADH mais H+ entrega os seus elétrons e os hidrogênios para o oxigênio lá na mitocôndria, ele é oxidado e retorna lá para a glicólise, beleza? E o que é formado aqui quando esses hidrogênios encontram esse oxigênio aqui na mitocôndria? A água. Nós falamos na última aula também que é formado a água mitocondrial, a água metabólica, desculpa. A água metabólica, por quê? Porque é a água que foi sintetizada no organismo. Aí nós vemos o exemplo, então, dos camelos. Os camelos, eles produzem água metabólica a partir, lá nas suas mitocôndrias, a partir da degradação de lipídios, certo? Eles convertem ácidos graxos, que tem aquela cadeia lateral alifática, cheia de hidrogênios, então eles oxidam os ácidos graxos, retiram os hidrogênios desses ácidos graxos, e o NAD, que é o transportador de hidrogênio, leva esses hidrogênios para a mitocôndria para lá formar a água metabólica, ok? E, obviamente, essa energia pela transferência desses elétrons que ocorre aqui na mitocôndria, ela vai ser utilizada numa reação que é acoplada à cadeia transportadora de elétrons, que chama fosforilação oxidativa, para fosforilar o ADP, liberando energia na forma de ATP. Ok, então, eu pergunto para vocês, nessa situação aqui, onde o NADH mais H+ produzido na glicólise encontra oxigênio disponível. Qual é o transportador nessa situação aqui? Quem é o transportador? O que está sendo transportado? Qual é que é o endereço da entrega? Quem é o destinatário? Quem está mandando o produto que será entregue? Quem é o remetente? Quem é o destinatário? É quem vai receber. Quem é o remetente? Quem está mandando o que vai ser transportado? E qual é o destino final? O que o destinatário vai fazer com o que ele vai receber? Bom, quem é o transportador? O transportador é o NADH mais H+. O que está sendo transportado? Elétrons e os hidrogênios, H+. Qual é o endereço da entrega? A mitocôndria, mais especificamente, a cadeia transportadora de elétrons. Nós já vamos conhecer ela. É um complexo formado por várias proteínas carreadoras que estão lá nas cristas mitocondriais. Quem é o destinatário? Quem vai receber os H+? O oxigênio. Quem é que está mandando esses H+? Quem é o remetente? É a glicose que foi convertida em piruvato e que doou os seus hidrogênios para o NAD levar para o oxigênio. Então, o remetente é a glicose.
qual é o destino, o que o destinatário ao oxigênio vai fazer com o hidrogênio que ele receber? Vai formar água metabólica. E a energia liberada dessa reação, na cadeia transportadora de elétrons, vai ser usada na fosforilação, que é uma reação acoplada à cadeia transportadora de elétrons, para formar ATP, certo? Se você entendeu isso, você vai entender... Você já entendeu cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Eu vou mostrar para vocês agora, para a gente conhecer um pouquinho sobre a mitocôndria, conhecer um pouquinho sobre sobre as proteínas carreadoras, mas a lógica é essa aqui, certo? Então, a lógica é essa aqui. Em condições de aerobiose, ou seja, na presença de oxigênio, o NADH mais H+, reduzido, formado lá na glicólise, depois vocês vão ver que no ciclo de Krebs também serão liberados vários NADHs mais H+, e outro transportador que é o FADH2, eles também vão, na presença de oxigênio, levar seus elétrons para a mitocôndria. Então, durante a oxidação da glicose, ou seja, da degradação da glicose na presença de oxigênio, que a gente costuma chamar isso de respiração, a respiração, na verdade, ela é formada em 3 etapas. A primeira etapa é a glicólise, que ocorre no citosol das células. Segunda etapa, o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória, que é a cadeia transportadora de elétrons acoplada à fosforilação oxidativa, que ocorre nas cristas mitocondriais, certo? Então, agora nós vamos falar só naquela condição em que o NAD será oxidado na presença de oxigênio, que nada mais é do que, então, a respiração celular, onde esse NAD reduzido será reoxidado na presença de oxigênio, ou seja, vai transferir os seus elétrons para o oxigênio para formar água lá na cadeia transportadora de elétrons, e a energia liberada aqui vai ser usada nessa reação aqui de fosforilação de um ADP em ATP. Então, vocês já podem fazer o link aqui com a bioenergética, ou seja, essa é uma reação que liberou energia, ou seja, uma reação exotérmica. E a energia liberada aqui vai ser utilizada numa reação acoplada à cadeia transportadora de elétrons, que é chamada de fosforilação oxidativa, que gasta energia para fosforilar um ATP e formar um ATP, e dela armazena essa energia liberada aqui nessa molécula riquíssima em energia. Por isso que a gente, quando fala em bioenergética, fala em cadeia transportadora de elétrons acoplada à fosforilação oxidativa. A energia liberada aqui com a transferência dos elétrons na cadeia de transporte de elétrons é usada para fosforilar um ADP em ATP lá na matriz mitocondrial, ok? Então, as mitocôndrias são organelas celulares, são localizadas no citoplasma de células vegetais e animais, e a gente já aprendeu lá no ensino médio que elas são responsáveis pela respiração celular. Ou seja, elas são organelas consideradas geradoras de energia porque elas são capazes de formar ATP. A gente vai entender direitinho como que isso acontece, só que antes vamos relembrar a estrutura das mitocôndrias. Então, a mitocôndria tem uma membrana externa lisa, tá aqui em marrom, tem uma membrana interna que possui cristas ou pregas, e o espaço gerado entre as duas membranas, a membrana externa e a membrana interna, é chamado de espaço intermembranas. E essa região localizada dentro, delimitada pela membrana interna, é o que a gente chama de matriz mitocondrial. E essas pregas aqui são as circunvoluções, são
o que a gente chama de cristas mitocondriais, ok? É justamente nas cristas mitocondriais, na membrana interna, que está localizada a cadeia de transporte de elétrons, que nada mais é que um conjunto de proteínas carreadoras. São 5 proteínas, 2 móveis e 3 fixas, ok? Então, como eu falei para vocês, os transportadores de elétrons, que são as proteínas carreadoras de elétrons, estão localizadas na membrana interna, mais especificamente nas cristas mitocondriais. Então, aqui é matriz mitocondrial, a membrana interna com as suas cristas, o espaço intermembrana e a membrana externa, a membrana lisa, certo? Então, nesse local aqui, nas cristas, existe a cadeia transportadora de elétrons e a bomba de prótons, tá? A bomba de prótons é a responsável pela fosforilação do ATP e a cadeia transportadora de elétrons é responsável, então, pela transferência dos elétrons que o NAD traz para a mitocôndria e para ser entregue ao oxigênio. Então, a cadeia transportadora de elétrons vai transferir os hidrogênios do NAD, H mais H+, para o oxigênio para formar a água metabólica, ok? Então, o que acontece é que nós temos aqui, ó, a cadeia transportadora de elétrons formada por essa proteína carreadora, mais essa aqui, mais essa, mais essa, mais essa. Então, essas 3 aqui são fixas e essas 2 são móveis, tá? Então, o que acontece é que o NAD chega aqui na matriz mitocondrial, entrega os seus elétrons para o primeiro carreador, que é a NAD desidrogenase, e prótons da matriz mitocondrial são transportados para o espaço intermembrana. Então, à medida que esses elétrons são transportados do primeiro carreador para o segundo carreador, para o terceiro até o quarto carreador, prótons vão sendo transferidos da matriz para o espaço intermembrana. Isso vai fazer com que aqui no espaço intermembrana seja gerado um potencial de prótons. Um gradiente de prótons é gerado aqui em cada transportador, certo? Então, no primeiro transportador, ele exporta 4 prótons para o meio espaço extracelular. Os elétrons do primeiro carreador são transportados para o segundo, que é o móvel, o segundo para o terceiro. No terceiro, mais 4 prótons são exportados para o espaço intermembrana. E no último carreador aqui, dos 4 prótons, 2 são utilizados para formar água e 2 são enviados para o espaço intermembrana. Ou seja, durante a transferência dos elétrons aqui na cadeia de transporte de elétrons na matriz, na crista mitocondrial, são gerados 3 gradientes de prótons. O primeiro com 4, o segundo com 4 e o terceiro com 2, porque 2 foram usados para a síntese de água, ok? Esses prótons aqui no espaço intermembrana, eles fazem com que esse espaço fique com uma maior concentração de H+, ou seja, diminui o seu pH, por quê? Porque o pH é a concentração de hidrogênios, então quanto maior a concentração de hidrogênio, menor o pH. Então, o que acontece aqui é uma diferença de carga elétrica entre o espaço intermembrana e a matriz mitocondrial
em virtude da transferência de elétrons aqui nesses carreadores, e que cada elétron que foi transportado aqui vindo do NAD gerou um fluxo de prótons para o espaço intermembrana. O que vai acontecer aqui é que essa mitocôndria passa a ter um polo positivo e um polo negativo, ou seja, tem uma diferença, um potencial eletroquímico que é gerado aqui pela essa diferença de carga elétrica e que faz com que a mitocôndria possa gerar energia devido a essa diferença de potencial eletroquímico. É como se fosse uma bateria que tem um polo positivo e um polo negativo e ocorre a transferência de energia aqui dentro, certo? Então, à medida que os elétrons são carreados na horizontal de um carreador da cadeia transportadora de elétrons para outro, mais prótons vão passando para o espaço intermembranas. No último carreador, o que acontece aqui é que não existe um próximo aceptor desses elétrons. Então, quem vai receber agora os elétrons é o oxigênio na matriz mitocondrial para gerar água. Ele consome, então, 2 hidrogênios e os outros 2 são exportados para o espaço intermembranas. Isso vai aumentar a concentração de prótons no espaço, criando uma diferença de carga elétrica entre a matriz e o espaço intermembranas. Então, à medida que os elétrons são carreados na horizontal de um carreador para outro, mais prótons passam para esse espaço e maior é a diferença de carga entre esses dois ambientes. Então, a mitocôndria ela passa a ter um polo positivo no espaço e um negativo na matriz. Devido à diferença de carga elétrica, então ela é capaz de gerar energia em milivolts. E a fosforilação oxidativa vai usar desta energia lá na bomba de prótons para fosforilar o ATP, tá? Então, essa diferença de energia justamente é a que a gente às vezes dá até choque quando uma pessoa encosta em outra, devido à diferença de cargas elétricas na célula, tá? Então, esse potencial gerado aqui é um acúmulo de energia eletroquímica, tá? Ou seja, o fluxo de prótons da matriz para o espaço gerou um gradiente eletroquímico e esses prótons represados nesse espaço, eles vão necessitar retornar para a matriz para restaurar as cargas elétricas da mitocôndria. E essa transferência de prótons do espaço de volta para a matriz se dá através da bomba de prótons, que é essa outra proteína que está localizada aqui na crista, logo após a cadeia de transporte de elétrons, que a gente chama de bomba de prótons, ou ATPase, ou ATP sintetase. E ela vai usar a energia liberada pela passagem dos prótons de volta para dentro da matriz para fosforilar um ADP em ATP. Então, um adenosina trifosfato vai formar um difosfato, vai formar um trifosfato, tá? Por isso, essa etapa é chamada de fosforilação oxidativa. Fosforila o ADP em ATP. Então, a gente sabe que cada NADH mais H+, que transfere seus elétrons para o primeiro carreador aqui na cadeia transportadora de elétrons, gera 3 gradientes de prótons, sendo 4 prótons aqui, 4 aqui e 2 aqui, tá? Não são 4 porque 2 prótons foram usados para formar água, então só liberou 2. Isso significa que quando esses 3 gradientes aqui passarem na bomba de prótons e retornando para a matriz, vão liberar energia suficiente para fosforilar
2,5 ADPs. E vai formar 2,5 ATP. Ou seja, para fosforilar um ADP em ATP, eu preciso de 4 prótons. Então, aqui eu tenho 2,5, capacidade de formar 2,5, porque aqui forma 1 ATP, quando esse aqui passar aqui, esse aqui forma outro e aqui forma meio. Então, a gente diz que cada NADH mais H+, lá na mitocôndria, quando transfere seus elétrons na cadeia transportadora de elétrons, gera energia suficiente para formar 2,5 ATP. Outro transportador que a gente vai ver lá no ciclo de Krebs é o FADH2. O FADH2, quando ele chega na mitocôndria, ao invés de ele transferir seus elétrons para o primeiro carreador, ele transfere seus elétrons para o segundo carreador. Então, ele vai gerar só 2 gradientes de prótons aqui no espaço entre membranas. Então, só 6 prótons vão retornar aqui. Então, quantos ATPs um FADH2 é capaz de gerar? 1,5. Ou seja, 1 ATP a menos que o NADH mais H+. Por quê? Porque o FAD entrega seus elétrons para o segundo, então ele não gera esse gradiente aqui, só gera 2 gradientes, ok? Bom, em resumo, então, a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa, como eu disse lá no início, são 2 vias acopladas. Por que elas são acopladas? Porque a cadeia transportadora de elétrons, ela tem um ΔG negativo, enquanto que a fosforilação oxidativa tem um ΔG positivo. Então, elas são acopladas para que a célula utilize a energia liberada dessa reação que é exotérmica para fazer acontecer essa outra etapa aqui, que é endotérmica, porque tem um ΔG positivo, tá? Por isso que aqui essa aula de hoje chama bioenergética. Nada mais é do que a transferência de energia livre de Gibbs e acoplamento de 2 reações, tá? Uma com ΔG negativo e outra com ΔG positivo, para que a energia não seja desperdiçada na célula. Bom, com relação... Isso aqui eu coloquei para as meninas, tá? Então, a bioenergética do exercício físico, por exemplo, ela é dividida em o exercício anaeróbico, que é aquele de força, tá? Em que você tem que é chamado de fosfagênica, onde eu utilizo a energia do ATP e da fosfocreatina, tá? Para gerar força, enquanto que o exercício aeróbico é aquele de resistência, aonde na presença de oxigênio, então, eu vou estimular a via oxidativa, tá? Então, é consenso na literatura que praticar exercícios físicos induz profundos ajustes fisiológicos no músculo esquelético, sendo que um dos mais importantes é o aumento da capacidade da via oxidativa, que é refletido pelo incremento na densidade mitocondrial, nas cristas e na atividade das enzimas. Ou seja, o que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer que, se a gente comparar as mitocôndrias, né, essa nossa bateria, nossa usina de energia, capaz de consumir oxigênio para gerar ATP, né? Se a gente comparar mitocôndrias de um indivíduo sedentário ou durante o envelhecimento, né? Isso acontece na evolução para o envelhecimento e nos sedentários. E se a gente comparar com os atletas, por exemplo, né, que tem de endurance, que tem um alto desempenho,
que fazem exercícios de resistência aeróbicos, como a gente viu, que ativa as vias oxidativas e não a anaeróbica, como aquele bonitão lá, que faz só levantar peso, aquilo é metabolismo anaeróbico, tá? O metabolismo aeróbico das vias oxidativas é aquele exercício aeróbico, que tem que correr, tem que andar de bike, tem que fazer o esporte que você faça exercícios de resistência, tá? Endurance, que chama. Bom, se a gente comparar a mitocôndria desses dois grupos de indivíduos, a gente sabe que o aumento da atividade oxidativa leva ao aumento tanto no número de mitocôndrias quanto na quantidade de cristas das mitocôndrias desses indivíduos. Então, o que significa isso? Significa que o atleta tem, além de ter mais mitocôndria, e as mitocôndrias dele são mais preguiadas. Significa, então, que lá nas cristas mitocondriais desses indivíduos tem mais cadeia transportadora de elétrons. Se tem mais cadeia transportadora de elétrons, ele tem maior capacidade, ele tem mais carreadores de elétrons, ele consome mais oxigênio e gera mais energia que o indivíduo sedentário. Então, a gente sabe que no sedentário tem uma menor capacidade aeróbica, tem um menor consumo de oxigênio, tem uma menor produção de energia, tem uma menor capacidade oxidativa, tem um menor número de mitocôndrias, tem um menor número de cristas mitocondriais. Nos atletas é tudo o contrário, tem uma maior capacidade aeróbica, maior consumo de oxigênio, produz mais energia, tem uma capacidade oxidativa muito maior, tem um maior número de mitocôndrias, tem um maior número de cristas. Então, significa que indivíduos que praticam o exercício físico tendem a aumentar o número das mitocôndrias e as suas cristas, e vem como aumentar a atividade de suas enzimas. O que eu quero dizer com isso? Que isso aqui é justamente o que a gente chama de condicionamento físico. Esse indivíduo aqui não consegue correr 500 metros. Já esse aqui vai correr 10 quilômetros, 20, vai fazer uma maratona de 42 quilômetros. Por quê? Porque a sua capacidade, o seu condicionamento físico, a sua capacidade oxidativa é muito maior. A sua capacidade de consumir oxigênio nas mitocôndrias para gerar a energia para o músculo contrair, para ele realizar o exercício, é muito maior, certo? Bom, então, só para deixar um link para a próxima aula aqui, hoje nós falamos do destino dos hidrogênios do NAD reduzido lá na glicólise na presença de oxigênio. Ok. Lembra que no final da glicólise nós estávamos em uma encruzilhada. Então, se existe oxigênio na célula, eu vou fazer respiração celular. Eu vou fazer, após a glicólise, eu vou fazer ciclos de Krebs e cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Mas na ausência de oxigênio, esse NAD reduzido vai ter que ser oxidado para que esse NAD+, continue recebendo elétrons na glicólise e gerando ATP. Mas se não tem oxigênio para ele ser reoxidado, ou seja, não tem o destinatário, para quem que o caminhãozinho vai levar os hidrogênios se não tem oxigênio? Então, aí que entra a via anaeróbica chamada de fermentação, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, eu estou aqui atendendo ao pedido do Christopher, que pediu que eu fizesse aulas mais curtas. Então, eu vou tentar dividir agora os tópicos de metabolismo de carboidratos em vias para que eu faça uma aula de 35 a 40 minutos, mas obviamente que eu vou ter que liberar umas 3 ou 4 aulas por semana para que a gente possa terminar o conteúdo, porque, como eu falei, bioquímica, o conteúdo é muito extenso, né? Culpa minha, culpa lá do plano de ensino, ok? Então,
Só para vocês não perderem o link, a próxima aula, fermentação, ok?